Dando continuidade, então, vamos resolver aqui mais esse exercício de soma de PA. Agora eu vou escrever os termos de uma PA de N termos, ou seja, eu quero escrever todos, mas eu não sei quantos são. Tá? O que eu sei é que o primeiro termo é menos 20, então eu sei onde começa no menos 20. E que o último termo, o AN, é duas vezes a sua posição, 2N. Se forem 6 termos, o último é o 12. Se forem 10 termos, o último é 20. Eu não sei quantos termos são, então eu não sei quem é esse termo. Cuidado, isso aqui não é a fórmula do termo geral dessa PA, senão o A1 seria 2 e não menos 20, certo? Bom, é o último termo. E a soma dos termos é igual a 24. Então eu não sei quantos são, mas eu sei que a soma é igual a 24. Bom, o que eu posso fazer? Bom, a ideia da soma é pegar o primeiro, somar com o último, vezes o número de termos, dividir por 2. Eu conheço esse cara, esse aqui eu posso substituir por 2n. Eu caí numa equação. A única incógnita que sobrou aqui é o n. E aí eu vou resolver então essa equação. Vou tirar esse 2 que está dividindo, o contrário da divisão, multiplicação. 48 igual a menos 20n mais 2n ao quadrado. Aqui eu fiz a distributiva do n, certo? E aí, isso aqui é uma equação de segundo grau, tem um 2n ao quadrado aqui. O que eu vou fazer? Eu vou colocar todo mundo no mesmo membro, tem que organizar. Então, vou tirar o 48, que está somando, o contrário da soma, subtração. 2n ao quadrado, menos 20n, menos 48 igual a zero. Ah, professor, fazer por soma e produto. Legal, só que esse 2 aqui atrapalha um pouco. Então, como é 2 menos 20 menos 48, todo mundo é par, dá para dividir todo mundo por 2. N ao quadrado, menos 10n, menos 24. Show de bola, igual a zero. Quem é a soma? O B com sinal trocado. E o produto, o C. Menos 24 e 10 aqui. Produto 24 tem várias opções. 1 e 24, 2 e 12, 3 e 8 e 4 e 6. Como o produto é negativo, eu vou pensar em números com sinais opostos. Então, ao invés de soma, eu estou pensando na diferença. E a dupla de números que tem a diferença 10 é 2 e 12. E aí, como a soma é positiva, o 12 é positivo. Então, n poderia ser menos 2 ou 12. Faz sentido uma PA de n termos ser negativa a quantidade de termos? Faz sentido nenhum, não convém. Então, eu já sei que a PA tem 12 termos. Ele quer que eu escreva todos. O primeiro é menos 20 e agora eu sei esse último. Se ela tem 12 termos, o meu A12 é 2 vezes 12, é 24. E aí eu posso trabalhar a ideia do termo geral para esse A12, porque o A12 é o primeiro mais 11 razões, porque anda 11 posições. Como eu sei agora o A12 e eu sei o A1, eu vou conseguir determinar a razão. 24 igual a menos 20 mais 11R, soma 20, que está subtraindo, o contrário da subtração, soma, 44 igual a 11R, o 11 está multiplicando, o contrário da multiplicação, divisão, R igual a 4. E aí, querido, é só montar a PA, né? Começa lá no menos 20 e vai somando 4 unidades. Menos 20, menos 16, menos 12, menos 8, menos 4, 0, 4, 8, 12, 16, 20 e 24. Aqui estão os 12 termos em PA. Legal? Mais um exercíciozinho ainda de soma de PA. Olha só, é que nem fala o nome progressão aritmética, mas olha só como isso é uma PA. Numa caixa havia 1000 bolinhas de gude. Uma pessoa retirou 15 bolinhas na primeira vez, 20 bolinhas na segunda, 25 na terceira, e assim sucessivamente. Toda vez que ele trouxer essa palavra, assim, né? Assim sucessivamente, por assim em diante, né? Esse tipo de expressão, ele dá a ideia de que vai seguir uma sequência. Qual é a sequência? Se primeiro ele tirou 15, depois 20, depois 25, na próxima ele vai tirar 30, depois 35 e assim por diante. Então ele vai aumentando a quantidade de retirada de 5 em 5 unidades. E isso é claramente uma PA. E ele quer saber quantas bolinhas sobraram na caixa após a 15ª retirada. Então ele vai tirar 15 vezes. Eu sei quanto ele tirou na primeira e sei que a razão é de 5 unidades. Então eu consigo determinar quanto que ele tirou na 15ª. Ok? Vamos lá. A 15 é o A1 mais 14 razões.
O A1 é 15, a razão é 5, então o A15 é 85. Ah, então é só pegar 1.000 menos 85. Não, não, não. Ele tirou 15, depois ele tirou 20, eu tenho que ver quanto ele tirou ao todo nessas 15 retiradas. Então eu preciso fazer a soma. Soma dos 15 termos é o primeiro, mais o 15º, vezes 15 dividido por 2. Aqui a gente não vai dividir o 15 por 2, que vai dar um número decimal desnecessário. O que eu posso garantir para vocês é, se os termos de uma PA são todos números inteiros, se a quantidade de termos que eu estou pegando é ímpar, então essa soma vai dar par. Pode ter certeza disso. Porque se os termos são todos inteiros, a soma tem que dar um número inteiro. E aí você vai perceber isso, que o A1 mais o A15 é 15 mais 85, essa soma dá 100. 100 dividido por 2, 50, vezes 15, 750. Então, foram retiradas 750 bolinhas. A pergunta não é isso, a pergunta é quantas sobraram na caixa. A sobra é o que tinha 1.000 menos o que foi retirado, 750. Então, sobraram 250 bolinhas. Da mesma forma que a gente trabalhou uma soma para PA, a gente pode trabalhar uma soma de termos para PG também. Vamos determinar a soma dos n primeiros termos de uma PG, dada, então, nessa expressão. A1 mais A2 mais A3 até o AN. Acontece que no caso da PG, se eu somar esse termo com o último, não vai dar a mesma coisa. Não vai mesmo. Porque na PG eu não somo razão. Na PG eu multiplico razão. E aí muda tudo. Muda toda a ideia. O que eu vou fazer então? Eu vou pegar essa soma, do jeitinho que eu tenho aqui, com todos esses termos, e eu vou multiplicar todo mundo pela razão. Por quê, professor? Calma, no final você vai entender. Não te apressa, tá? Vamos multiplicar todos esses termos pela razão. Então vai ficar A1 vezes razão, A2 vezes razão, A3 vezes razão, AN menos 2 vezes razão, AN menos 1 vezes razão, AN vezes razão. Mas pera lá, o que acontece se eu pego o A1 e multiplico pela razão? Isso aqui não vira o A2? E o A2 vezes razão não vira o A3? O A3 vezes razão vai virar o A4. O AN menos 2 vezes razão vai virar o AN menos 1. O AN menos 1 vezes razão vai virar o AN. Então essa soma vezes razão, ela vai ficar do A2 até o AN mais um termo aqui no final, que é o AN vezes razão. E aí, eu noto que essa soma, quando eu comparo ela com a primeira, as duas têm o A2, as duas têm o A3, as duas têm o A4, as duas têm o AN menos 2, as duas têm o AN menos 1, as duas têm o AN. A primeira tem um A1, que aqui não tem, e essa aqui tem o AN vezes Q, que lá não tem. Se eu fizer a diferença entre elas, então, essa segunda menos a primeira, então ficou aqui a segunda menos a primeira. A2 menos A2, 0. A3 menos A3, 0. A4, vai ter o A4 aqui, vai zerar. O AN menos 1 vai zerar com o AN menos 1, assim como o AN menos 2 já vai ter zerado antes. O AN menos o AN vai zerar também. Vai sobrar só essa partezinha aqui. É o que tem na segunda menos o que só tem na segunda menos o que só tem na primeira. E aí, nessa expressão aqui, eu posso escrever o AN como termo geral. Primeiro termo vezes razão elevado a n menos 1. Isso é o AN. Quando eu faço isso com AN, eu gero aqui uma multiplicação de potências de mesma base. Eu faço Q elevado a n menos 1 vezes Q. Nota que aqui eu já coloquei o Sn em evidência, tá bom? Acabei não falando, mas eu tirei o Sn sobrou o Q, eu tirei o Sn sobrou menos 1. Beleza? E aqui eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. N menos 1 mais 1 vai ficar Q elevado a N. E também eu vou ter o A1 aqui, que vai estar aqui também. Então eu também posso colocar o A1 em evidência. A1 vezes Q elevado a N menos 1. Feito isso, eu consigo isolar essa soma. Tudo isso que está multiplicando ela vai dividir. E eu tenho que a soma dos N termos de uma PG é o primeiro vezes a razão elevado a n menos 1 dividido por razão menos 1. Detalhe, tá, pessoal? Aqui não dá para simplificar nada. Que se tem uma multiplicação, você teria que ter um termo exatamente igual em cima e embaixo para simplificar. E isso aqui não é igual a isso aqui. Beleza? Legal. Isso é a soma dos termos, dos n primeiros termos de uma PG.
Então você diz lá, eu tenho tantos termos, eu tenho 10 termos, eu tenho 15 termos, você precisa saber o primeiro, precisa da razão e da quantidade de termos. Então você veja, né, para somar termos de PG, eu preciso dessas 3 informações. O primeiro, a razão e quantos termos eu vou somar. E aí, feito isso, é só jogar na expressão aqui. Beleza? Mas e se eu tiver uma PG infinita? Não, impossível somar uma coisa infinita, porque você não vai parar de somar nunca. Tá bom. Beleza, concordo contigo. Sempre vai ter uma parcela nova para somar, certo? Mas presta atenção num detalhe. Vamos olhar para essa PG que eu estou propondo aqui. Uma PG específica. 8, 4, 2, 1, 1 meio e assim por diante. A razão dessa PG é 1 meio. Está dividindo por 2 sempre, certo? O primeiro termo é 8. Vamos propor algumas somas. Se eu quisesse somar os 5 primeiros termos, deve ficar o primeiro vezes razão elevada à quinta menos 1 sobre razão menos 1. Isso aqui dá menos meio, só que isso aqui também dá negativo, então jogou tudo na calculadora, 15,5. Se você digitar bonitinho isso aqui na calculadora, né, na científica você vai fazer lá 8 vezes, abre parênteses, 1 dividido por 2, fecha parênteses, elevado 5, menos 1, fecha parênteses, dividido, abre parênteses, 1 dividido 2, menos 1, fecha parênteses. Se você digitar direitinho isso aqui na calculadora e der igual, vai dar exatamente 15,5. E aí, você pode ir mudando essa quantidade de termos. Imagina que agora, ao invés de pegar 5, eu pego 10 termos. Vê que a expressão é a mesma. É o mesmo a 1, é a mesma razão. O que eu mudei foi o expoente para 10. Então você vem aqui e troca esse cara aqui para 10. Já vai dar 15,98. Ó, mudou, não é mais 15,5, é 15,98. Lógico, você somou 5 parcelas a mais. Mas, poxa, subiu pouquinho, né? De 15,5 subiu para 15,98, subiu 0,48 e algumas coisas ali. Vamos aumentar um pouco mais, de 10 para 20. Olha só o que aconteceu. Subiu de 15,98 para 15,9999998. Espera lá. Subiu quase nada. Eu aumentei 10 termos aqui e subiu quase nada. Por que isso? Simples. A tua razão não é 1 meio? Então o teu próximo termo sempre vai ser metade do anterior. Lá para frente, a gente viu aqui o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto termo. O quinto termo já é 0,5. Lá entre o 10º e o 20º termos, os termos são muito pequenos. E você vai somando cada vez um grãozinho menor, metade do que você soma antes. Isso tem uma sensação interessante, que vai chegar uma hora que eu vou somar tão pouco, mas tão pouco, que parece que eu nem somei. Parece que eu estou chegando no meu limite, no meu teto. É exatamente essa a ideia. E se você pegar a tua científica e jogar um número maior, não precisa ser um número extraordinário não, tá? Um número maior que 20, joga 100. 100 nem é tão grande assim. Se você jogar 100 nesse expoente aqui, você vai ver que a tua científica já vai retornar para você um resultado inteiro. Vai dar exatamente 16. Se você jogar 100, e o 100 nem é um número tão grande, até dá para você fazer testes com números um pouco menores que isso. Eu vou até fazer aqui, estou fazendo na minha científica agora, em tempo real. Eu estou jogando 30. No expoente 30, já ficou 15,9999, tudo 9. Se eu aumentar para 35, ele já virou 16. 35 já foi suficiente para mim. Talvez até menos que isso seria suficiente para chegar em 36. Um expoente 32 já deu também. Vou tentar o 31 só para a gente ter uma noção. Ó, o 31 ainda está dando 15,999999. O 32, expoente 32 já passou para 16. E dali em diante ele não vai passar do 16. Porque 16 é esse limite. Como assim, professor? Traz essa expressão para cá. Uma soma dos n termos é o primeiro, vezes razão elevado a n menos 1 sobre razão menos 1. Quanto maior for o valor de n, mais próximo de zero vai estar esse resultado aqui. Porque esse 2 elevado a um número muito grande, essa divisão vai dar um número muito pequenininho, um 0,0000 quase nada. Pensando dessa maneira,
Se eu extrapolar esse n em direção ao infinito, tendendo ao infinito, a gente pode entender que essa potência vai tender a zero. Então, quando isso aqui for muito para frente, isso aqui vai muito para baixo. E 0 menos 1 dá menos 1. Aqui embaixo a divisão deu menos meio, menos com menos vai simplificar, vai ficar 8 dividido por 1 meio, que é igual a 16. Dessa forma, a gente pode generalizar a soma de PGs infinitas apenas para casos onde a razão esteja entre 0 e 1, ok? É muito importante entender isso. Não se faz soma de PG infinita se a razão não estiver entre 0 e 1. Esquece, tem que estar entre 0 e 1. Se a razão estiver entre 0 e 1, e a gente pegar a fórmula da soma de PG, isso aqui vai tender a zero. E com isso aqui tendendo a zero, 0 menos 1 dá menos 1, eu posso multiplicar por menos 1 em cima e embaixo e mudar o sinal do denominador, vai ficar A1 dividido por 1 menos razão. Então, para somar infinitos termos de uma PG, basta eu saber o primeiro e a razão. Só que tem que ser uma razão entre 0 e 1. Se for razão fora desse intervalo, esquece, não vai fazer soma de infinitos termos. Olha só que interessante. A soma dos termos dessa sequência aqui, ó, 9 quartos, 3 meios, 1 inteiro. Tanto faz para calcular a razão, pode ser o segundo dividido pelo primeiro ou o terceiro dividido pelo segundo. Né? Aqui eu trouxe o primeiro termo, fiz a razão segundo dividido pelo primeiro, mas se eu fizesse o primeiro dividido pelo segundo, né, 1 dividido por 3 meios, o inverso de 3 meios é 2 terços, e aí eu vou calcular essa soma infinita. Primeiro termo sobre 1 menos a razão 2 terços. Então vai ficar 9 quartos dividido por 1 terço, isso dá 27 quartos ou 6,75. Legal? Esse vídeo vai ficar um pouquinho mais extenso, porque além de falar de somas de PG, eu queria falar sobre o produto da PG. Na PG faz sentido falar sobre o produto de N termos. De volta aqui eu voltei a fixar a quantidade de termos, tá? É limitado. Produto dos N primeiros termos de uma PG. Então imagina que eu tenho aqui esse produto representado dessa forma. E agora o desenvolvimento sim vai ser bem similar ao que foi a soma da PA. Por quê? Para ir para o segundo, eu pego o primeiro e multiplico pela razão. Para ir do enésimo para o n menos 1, para voltar, eu multiplico por razão na menos 1, ou divido por razão. Então, eu chego na conclusão que, se eu pego o segundo e multiplico pelo an menos 1, eu estou pegando A1 vezes Q e multiplicando por A1 vezes Q na menos 1. Esse cara simplifica com esse, vai dar o produto A1 vezes Q. Então, de forma análoga ao que acontecia na soma dos termos equidistantes da PA, acontece na multiplicação dos termos equidistantes dos extremos na PG. O A1 vezes AN é igual a A2 vezes AN menos 1, A3 vezes AN menos 2 e assim por diante. Se eu escrever a soma, o produto, e o produto no sentido contrário, eu posso multiplicar essas duas expressões. Esse produto aqui vai se repetir aqui, vai se repetir aqui, vai se repetir aqui, vai se repetir aqui e finalmente aqui. Quantas vezes repetiu o produto? N vezes. Então, o mesmo produto, vezes ele, vezes ele, vezes ele, N vezes, é ele elevado a N. E aqui, lógico, P vezes P é P ao quadrado. Tira esse quadrado para isolar o produto igual a raiz quadrada de primeiro vezes o último elevado ao número de termos. Legal? Ficou um vídeo mais extenso, mas a gente trabalhou toda a ideia de soma e produto de PG. No próximo vídeo a gente vai resolver exercícios para encerrar esse assunto. Segue aí!